E dentro da sua carreira, ali, voltando um pouquinho na parte de estudar para passar no concurso, como que foi essa experiência? Porque eu percebo que tem vários colegas que eles ficam patinando dentro desse estágio, né, durante esse período. Com o seu olhar, a sua experiência, o que que você tem a partilhar sobre isso? Assim, Alessandra, primeiro eu vou dizer como foi comigo e depois o que que eu acho, né, bem Uhum, achismo. Até porque, como eu falei, eu não fiz a faculdade de direito tão cedo, o direito foi minha segunda faculdade, eu fiz ciências da computação com 17 a 21. Direito eu comecei com 26, terminei com 31, então eu já era outra fase da minha vida, eu trabalhava o dia inteiro, fazia para a faculdade à noite, e eu tinha um foco que era conseguir uma boa posição profissional. uhum. Eu fiz uma boa faculdade. A minha faculdade foi muito bem feita, assim, eu procurei me esforçar ao máximo para fazer a faculdade, meus cadernos eram caprichados, eu ia para aula mesmo. Eu fiz uma boa faculdade e isso ali me ajudou e me ajuda até hoje. Não que eu não tenha feito uma boa faculdade de computação, mas eu caprichei muito mais, assim, no direito. Eu lembro, chegava em casa às 10h30, eu estudava todo dia, repassava a matéria, então eu caprichei muito. Eu fiz essa boa faculdade. Quando Então eu já foram terminei 5 anos, porque tem 5 pessoas que anos. às vezes querem atropelar as coisas. Foram 5 Foram anos de 5 anos dedicação de dedicação, do mesmo. zero, Uhum. claro, mas, assim, foram os 5 anos de faculdade. Eu me formei em maio de 99. Teve greve na universidade, antes a minha turma é 98-2, a formatura foi em maio de 99. Uhum. E dali eu fiz a escola da magistratura federal, que era a minha meta era fazer a magistratura federal, eu fiz naquele próximo ano. Eu fiz de agosto a julho. Ali, Alessandra, eu tive uma frustração. Eu fiz uma boa escola da magistratura, caprichei também muito, e ali era uma época que eu tinha quase que parado de dar aula, eu estava advogando, tentando advogar para sobreviver, assim, dinheiro bem contadinho na época mesmo, Uhum. fiz a escola. Eu fiz achando que eu ia passar no concurso. E fiz por coincidência, a minha última prova, assim, da escola, né, foi dia 2, digamos, 2 de julho, e a prova foi dia 4. Foi bem no comecinho, foi na Sim. sequência da prova, aquilo ali. Uhum. Eu não passei. Não foi a frustração de não ter passado. Não ter passado, acho que faz parte do jogo. Eu Uhum. fui muito mal na prova, Alessandra. Eu fui muito mal na prova. E quando eu saí, eu terminei a prova, eu achei a prova tão fácil. Eu achei a prova tão fácil. Eu lembro que eu telefonei para minha mãe e ela assim: "Como que foi?" Eu assim: "Olha, eu fui bem, fui muito bem. Eu só não passei se os outros foram melhores, porque ela estava tão fácil que eu não duvido que os outros tenham ido muito melhor que eu." E daí no dia seguinte, quando eu fui conferir o gabarito, eu fui muito mal na prova. Eu não sei o que que me aconteceu, eu tinha feito a prova por experiência no ano anterior, quando eu não tinha tempo, não tinha prazo, né, não tinha os 2 anos para poder fazer a prova, eu Sim. tinha feito, se eu não me engano, 49 pontos, e ali eu fiz 50 pontos. Eu fiz praticamente a mesma coisa do que tinha acontecido um ano antes, quando eu não Uhum. podia fazer, quando eu fiz sem Só pela experiência mesmo. inexperiência. Eu até lembro que a primeira prova que eu fiz foi no dia seguinte à minha formatura, teve o baile da formatura de noite, outro dia de manhã foi a prova. Era assim, eu tinha feito totalmente para teste aquilo ali, porque eu não tinha condições de nenhuma de passar. Ali, se eu não me engano, eu fiz 50 pontos, e no ano seguinte 51, eu fiz 49, no ano seguinte eu fiz 50. Uhum. E assim, eu não sei, Alessandra, até o que que me aconteceu, eu fiquei tão frustrada que eu lembro que eu fui conversar com um professor meu e ele me disse assim: André, você passou esse gabarito certo?" Até porque na primeira parte da prova eu fui bem, eram 100 questões, as primeiras 50 eu acertei assim 39, 40. E na segunda parte, que foi um mínimo, ele assim: "Olha, será que você não passou errado o gabarito? Porque não tá, a tua prova não fecha a primeira parte com a segunda." E não, eu errei mesmo, eu com essa história, você estuda demais e vê pelo em ovo, como se diz, eu errei. A segunda parte da Uhum. prova, não sei se era cansaço mental, o que que era, mas eu saí da prova me sentindo bem, sabe, Alessandra? Sim. Ali foi uma frustração, eu digo, Foi não um foi a banho de água frustra fria, assim foi. mesmo. Não Uhum. de eu não ter passado, porque, assim, meus colegas, eu acho que nenhum passou naquele concurso, mas eu teria ido tão mal. Uhum. Colegas que não estavam estudando como eu estava, foram muito melhores do que eu. Então, dali
faz o quê, né? Perdeu de goleada, começa de novo, vamos lá, depois de Uhum. 7 anos a gente tem que sobreviver. Estuda outra vez, começa de novo, e daí, isso ali então foi 91, isso aí foi 99 eu me formei, daí fiz a escola até foi 2000, isso aí foi metade do ano 2000. Quando chegou no final de 2000 ainda, né, 2000, a formatura foi maio de 99, isso aí foi julho de 2000. Quando chegou outubro de 2001, outubro de 2000, foi no mesmo ano, outubro de 2000, Uhum. daí abriu a inscrição para a justiça estadual. E eu não tinha esse interesse, eu não tinha vontade de fazer justiça estadual, nunca tive muita vontade. Mas eu digo, eu tinha feito uma boa faculdade, eu tinha feito uma boa escola da magistratura, ali que eu fiquei meio no vácuo esses meses, e eu tinha que fazer a inscrição, acabei me inscrevendo para a justiça estadual, eu não tinha os 2 anos ainda, porque eu comecei a advogar em agosto, e a inscrição foi em novembro do Uhum. outro ano. E eu lembro até que quando eu fiz a minha inscrição, me foi dito isso: "Até terminar o concurso, você já tem 2 anos. E mais do que isso, você advogou ano passado, está advogando esse ano, são 2 anos". E realmente meu concurso demorou um tempinho, quando eu tomei posse foi janeiro de 2002, foi mais de 1 ano de prova. Uhum. Daí eu fiz a primeira prova, eu sou bem sincera, eu fiz sem estudar muito. A primeira prova da preliminar, eu não tinha Sim. estudado muito, foi bagagem. Daí eu passei na primeira prova, opa, daí você senta para estudar. Então Uhum. ali estudei para a segunda prova, o modelo do concurso era um pouco diferente do que é hoje. Quando eu passei na segunda prova, vai para a sentença, eu nunca tinha feito uma sentença na minha vida. Eu nunca fiz estágio em fórum. Daí Sim. fiz o curso, meu querido professor Newton, doutor Newton, tinha um curso, fiz o curso com ele, aprendi material do doutor Newton, eu uso até hoje para fazer sentença. E quando fui fazer a prova de sentença, passei. Quando eu passei ali, que faltava só a prova oral, eu disse: "Olha, senta e estuda". Então, o que eu estudei mesmo, assim, de focar 100% do tempo, foi de novembro de 2001 a janeiro de 2002, a prova oral. Ali sim, Uhum. eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, estudava à noite, eu não passava da meia-noite, 1 hora não, procurava dormir para outro dia de manhã começar cedinho. Uhum. Mas daí eu me pergunto, qual é a maneira de estudar? Eu assim, a minha foi essa. Eu fiz uma boa faculdade, eu fiz uma boa escola da magistratura que não me serviu de imediato, e eu não me afastei do estudo. Quando eu terminei a escola da magistratura, eu comecei já a minha primeira especialização, eu fiz uma especialização em direito constitucional, que Uhum. foi útil para o concurso também, porque eu estava no meio de estar escutando professores falando sobre constitucional, que é o direito mais amplo que tem, né, então tinha aula de constitucional Sim. processual, constitucional penal, constitucional, de família, tinha todas as áreas. Então eu continuei fazendo um curso, eu não fiz mais um curso, focado só para concurso, até porque na época não existia Não essa era como possi hoje. não, Uhum. que hoje a gente tem você tem curso gratuito, tem a internet, você consegue aula. Quero empreender um pouquinho sobre cautelares, sei lá, para qualquer assunto que você queira, títulos de crédito. Joga no Google títulos de crédito, vem uma porção de aulinha para você Uhum. fazer ali, para você escutar de forma gratuita, fora os cursos online ou presenciais, que são todos muito bons, eu não tenho restrição a nenhum deles, eu vejo, assim, meus alunos, estagiários fazem e gostam bastante. Então eu Uhum. não existia isso. E então de minha parte foi isso, eu fiz uma boa faculdade, eu fiz uma boa escola da magistratura, e quando foi na hora de fazer mesmo, precisar focar, eu foquei. Daí era estudo, eu sou muito de escrever, eu não sou muito auditiva, eu sou mais visual. Então, eu escrevia e lia, eu precisava de Uhum. ver aquilo ali, deixa eu ver, eu sempre digo: "Deixa ver". Eu leio, eu tenho muita memória fotográfica, sabe, Alessandra, é uma coisa minha, Uhum. eu sempre só fui de onde que eu escrevi no caderno, tá na página tal, tá lá embaixo, eu lembrava da onde que estava, é uma coisa que eu tenho felizmente eu tenho uma excelente memória e tenho, como diz, tenho os dons, é um dom, é gift and a Talento? curse, né, é um talento e é um É uma pavor também, né, maldição. é uma maldição. Às vezes tem coisa que você quer esquecer e não esquece. E tá ali. Tá ali. Então, é uma coisa minha isso, eu tenho um pouco de memória fotográfica, tal, e eu tenho uma boa memória.
Mas da minha maneira de ser, eu preciso também fazer resumo, eu escrevo, na época era escrita, era caderno mesmo, era por escrito. Sim. Hoje faz digitado, né. Então, assim, foi a minha maneira de estudar, peguei o programa, pega o programa do concurso, ciência que não vai esgotar, você não tem como, porque ainda mais no direito tudo vai você pode aprofundar mais. Com Tem que ter em certeza. mente que você tem que ser um generalista e não especialista. Não adianta eu ser especialista em processo civil, gabaritar em processo civil e reprovar em tributário. Então você tem que Uhum. é melhor você acertar, nota 7 A, em todos eles do a que média ali em todos e se destacar num outro do que focar exatamente, muito num e não ter bagagem no outro. Pelo menos para essa primeira parte. Depois exato, é outra coisa. claro. Depois você vai fazer a prova Uhum. penal, claro, você tem que estudar os crimes, aí não tem o que fazer, Sim. tem que estudar os crimes, tem que saber tipificar, certo? Uhum. Então, assim, no meu concurso, a realidade de estudo era um pouco diferente. Sim. Hoje, eu vejo assim, tem muito mais facilidade, o que as pessoas precisam é podar, tem que cortar, tem que limitar o que que vai ao qual vai ser meu acesso, porque senão você vai ficar louco. Eu vejo Porque é muita informação, essa muita obesidade informação. de informação e a pessoa não sabe nem como começar.